nosso objetivo nesse curso sempre está centrado em um corpo que ocupa uma região dentro do nosso espaço físico, e nesse corpo podemos identificar cada um dos pontos através da posição que ele ocupa, em referência ou em relação a um sistema de coordenadas. Normalmente, temos atribuições físicas a dar a cada um desses pontos, seja uma temperatura, que está definido por um escalar, seja uma velocidade, dado por um vetor, ou um estado de tensões, por um tensor. E, obviamente, à medida que nós trocamos de ponto, estamos trocando a posição e gostaríamos de saber como cada uma dessas entidades se modifica quando, seja que modificamos o tempo em qual estamos tomando medidas, seja quando modificamos a posição, seja quando modificamos o estado, por exemplo, de deformação desse ponto. Então, em forma bastante genérica, podemos dizer que disporemos ou buscaremos estabelecer funções cujo valor da função é um escalar, seja, por exemplo, uma temperatura que depende ou do tempo, ou da posição, ou da deformação que está acontecendo nesse ponto. Teremos também funções cujo valor é um vetor, por exemplo, a velocidade desse ponto, que, por sua vez, pode depender de diferentes tipos de argumentos. Pode depender do tempo, que é um escalar, pode depender da posição, um vetor, ou pode depender do estado de deformações que esse ponto se encontra, que corresponde a um tensor. Finalmente, o mesmo se aplica para entidades ou funções de valor tensorial. Isto é, o resultado que queremos obter com essa função é um tensor. Por exemplo, neste caso, estamos nos referindo ao estado de tensões, que também pode depender de escalares, vetores ou tensores, né? O tempo, posição ou deformação. Claro que esses argumentos não são estes apenas que eu estou nomeando aqui, podem ser qualquer coisa. Estou citando isto como exemplo. Como também cada uma destas funções pode depender de vários argumentos em forma simultânea. Temperatura, e como é o que, isto é o que acontece mais frequentemente, a temperatura depende do tempo, da posição, da deformação, eventualmente, e assim por diante com o resto das funções. O que nos ocupa é poder estabelecer quais são os formatos, quais são os procedimentos corretamente utilizados de diferenciação, de integração, de limite de cada uma destas funções que tem essas naturezas algébricas. Isso que compõe o que chamamos de análise tensorial. Começamos nossa descrição a partir das entidades eventualmente de argumento mais simples, que são funções que têm como valor um escalar, um vetor, um tensor, mas que são dependentes apenas de uma função ou de uma variável de natureza escalar. Qual é a natureza, qual é a situação típica que enfrentaremos de dependência no escalar? O tempo. Podem haver outras coisas, sem dúvida, mas o tempo é uma situação bastante comum e por isso tomaremos ela como exemplo para guiar as nossas discussões aqui. Consideremos então uma função φ, uma função escalar, que depende do tempo. Matematicamente estaríamos dizendo que essa função φ toma um número real, que é um escalar, e entrega como resultado um valor real também. Outra alternativa é dizer que temos um valor de, por exemplo, deslocamento como uma função do tempo. E se olhamos isso em componentes, dizemos que teríamos componentes que dependem do tempo multiplicado por elementos da base. Notemos aqui que houve uma escolha. Os elementos da base escolhemos aqui que eles sejam fixos no tempo. Isto é, ao estar trabalhando com um sistema de coordenadas cartesiano, com uma base fixa, a dependência do tempo recai apenas sobre as componentes e não sobre os elementos da base. Também, matematicamente, estamos dizendo que nós temos uma função u, que tem como argumento um elemento dos reais e entrega como resultado um vetor. E, finalmente, a situação de um tensor, também como dependente do tempo, e que, do ponto de vista de componentes, serão as
componentes A e J, que são sim dependentes do tempo, multiplicado pelos elementos da base. Novamente, estes indivíduos são fixos no tempo, então vou colocar aqui. Enquanto os argumentos são dependentes do tempo. Passemos assim à definição clássica da derivada em relação ao argumento escalar. O que nós chamaremos aqui em notação φ ponto de t, ou em outra notação, a derivada da função φ de t em relação ao argumento t, estará dado, aqui vem a definição matemática, pelo limite da função φ avaliado em t, mais uma perturbação que chamamos h, menos o valor de φ em t, tudo dividido a tamanho da perturbação, fazendo que o tamanho dessa perturbação caminhe para zero. Essa é a definição clássica de derivada. E, obviamente, podemos repeti-la para os casos de funções de valor vetorial e tensorial. Aqui vemos a expressão em termos de uma função vetorial u, onde a diferença entre dois pontos, u de t mais h e u de t, é uma diferença também de natureza vetorial, e o limite, obviamente, é um vetor. Fiz aqui um pequeno espaço para poder caber a definição do caso tensorial. E também, quando trabalhamos com componentes, nos últimos dois casos, usaremos a como notação, que é um elemento u ponto de t estará dado pela somatória das componentes ui ponto, que depende do tempo, pelos elementos da base, assim como aqui a função a ponto de t estará dado pelas componentes a e j ponto, e aí tensor e j, satisfazendo essa condição que acabamos de observar, que os elementos da base, pela escolha particular de um sistema de coordenadas cartesiano com base fixa, traz como consequência aqui, né? A derivada no tempo influencia apenas, ou atua apenas sobre as componentes, mas não atua sobre os elementos da base. O ponto que segue é utilizar uma série de propriedades que nós já conhecemos de entidades escalares, transferidas aqui para situações de entidades algébricas um pouco mais ricas, como vetores ou tensores. A primeira delas é o uso da regra da cadeia para fazer derivação de produto de funções. Como verão, as regras são exatamente as mesmas que nós temos já conhecidas. Vejamos isso a seguir. O próximo passo consiste em estender algumas das propriedades que nós conhecemos quando trabalhamos com funções de valor real para outras funções, como aqui aquelas de valor vetorial ou tensorial. Uma delas é as regras do produto de funções. Só que agora poderemos ter produto de uma função escalar por uma função vetorial, de uma função tensorial por uma vetorial e assim por diante. Então, como transporto isso para a nossa situação atual? No caso de um escalar, essa transposição, essa extensão é extremamente simples, como vocês veem a seguir. Temos aqui um conjunto de exemplos que não é completo, é apenas um conjunto bastante usual de situações que buscaremos discriminar. O produto de duas funções vetoriais, por exemplo, u vezes v, e eu quero calcular a derivada temporal desse produto. Obviamente, aqui é a derivada temporal do primeiro pelo segundo, não temos que, não muda aqui a natureza do resultado, ou seja, se V é uma função vetorial, V ponto é uma função vetorial, de maneira tal que o produto interno entre as duas continua valendo. E aqui, o outro termo, que é o
pela derivada temporal de V. E o resto é pura extensão desse mesmo princípio. Φ vezes V tudo ponto é igual a φ ponto vezes V mais φ V ponto. E assim continuamos com o resto. Produto tensorial de T aplicado a V segue o mesmo princípio. Deixo esses três para vocês completarem, obviamente que é uma brincadeira de crianças, e obviamente também há muitas outras operações possíveis que podemos enfrentar na descrição de nossos problemas físicos e que serão tratados da mesma forma. Encontramos também nas equações que trataremos posteriormente algumas situações que são bastante comuns e que por sua atualidade vale a pena serem destacadas nesta sessão. Chamei aqui de exemplos úteis. O primeiro deles será o caso de uma função que depende do tempo e que está dado pela norma de uma função tensorial que depende do tempo. Por se tratar de uma norma, tomo um tensor e com esse tensor faço o produto interno, tiro a raiz quadrada e me dá como resultado o valor φ que eu desejo. De maneira tal que aquilo que nós chamamos φ de t ao quadrado, esse calcula como produto interno de A com A. A pergunta é, quem é φ de t? Como resposta, utilicemos a expressão de φ ao quadrado, de maneira tal que φ ao quadrado, de maneira tal que φ ao quadrado, ponto, ele pode ser tomado como a derivada do produto de A vezes A. E pela nossa regra do produto, isto fica A ponto vezes A, mais A ponto, ou duas vezes, pela comutatividade do produto interno, de A ponto por A. Se tomamos a derivada da função φ ao quadrado, dá como resultado duas vezes φ vezes φ ponto como função de tempo, e do lado direito teremos 2 A ponto vezes A. Cancelando o 2 e isolando φ ponto de t será igual a A dividido por φ é a norma de A, vezes A ponto. E esse é o resultado que nós queríamos alcançar. E claro que A é uma função de tempo. O segundo caso útil que eu quero citar aqui é a derivada do determinante de uma função f que depende de t. Essa função f é tensorial. Eu quero calcular a derivada temporal de essa operação. Isto aqui não vou provar, a prova é um pouco técnica, e tem como resultado o determinante de f pelo traço de f por f menos 1. Terceiro caso que eu trato aqui é a inversa de uma função tensorial, f menos 1, sobre o qual quero calcular a derivada no tempo. Então, este aqui é a questão, e para tratar isso, o truque que se faz é lembrar que f vezes f menos 1 dá como resultado o tensor de identidade, que é constante ao longo do tempo. A derivada do produto, então, fornece f ponto por f menos 1 mais f menos 1 ponto. O resultado disso é a derivada temporal de identidade, que é o tensor nulo. Lembremos aqui, todos estes são tensores.
Consigo, portanto, isolar f a menos 1 ponto, que é a incógnita que queremos resolver. Levo o primeiro termo à direita da igualdade, o que me dá um valor negativo, e pré-multiplico por f menos 1. Resultado disto dá f a menos 1 por f ponto vezes f a menos 1. Resultado final de nossa operação. Claro, trocado de sinal. Outra operação que aparece nas contas em mecânica do contínuo é a derivada temporal de um tensor ortogonal. E mostraremos a seguinte propriedade. Se temos um Q que está dentro dos ortogonais, arbitrário, e buscamos a fazer a operação Q transposta vezes Q ponto, que, como veremos na frente, isso vai aparecer em nossas contas. Então, que característica tem esse tensor produto desses dois? Dizemos que esse sujeito é um tensor W, e que esse W se encontra dentro dos antisimétricos. Não parece nada óbvio isso. Isso vale para todo tensor Q que se encontre dentro do grupo dos ortogonais. Para provar isso, novamente, aquele truque de tomar o Q transposto vezes Q, e como sabemos que é pertencente aos ortogonais, o transposto é a inversa, de maneira tal de que esse produto dá como resultado o tensor identidade. Isso faz com que, se tomamos a derivada temporal de ambos, o resultado aqui é o tensor nulo. Fazendo regra do produto, teremos aqui Q transposta tudo ponto vezes Q, mais Q transposta vezes Q ponto igual ao tensor zero. Passando o primeiro termo à direita da igualdade, teremos que Q transposta vezes Q ponto igual a menos Q transposta ponto vezes Q, ou também menos Q transposta Q ponto, tudo transposta. Né? Observem essa relação da igualdade entre os dois últimos termos. Né? Isso se deve à propriedade de transposição do produto. O que faz notar que temos um tensor aqui W, e deste lado temos o tensor W transposto, um sendo igual a menos o outro. Isso acontece quando esse tensor W forma parte do conjunto dos antisimétricos, se mostrando, portanto, a prova da propriedade que queríamos apresentar. O próximo ponto é fazer uma pequena reflexão, ou até lembrança, do que significava a derivada de uma função. Nós acabamos de definir o conceito de derivada como uma função φ, por exemplo, como uma função φ de t, de maneira tal que aquilo que chamamos de ponto correspondia a tomar o valor da função φ avaliado em um instante t mais uma perturbação, menos o valor da função φ avaliado em instante t, dividido pelo tamanho da perturbação, tomando o limite quando essa perturbação caminhava para zero. A existência desse sujeito está intimamente relacionado com aquilo que nós chamamos de série de Taylor. Observen que esta definição, em certa forma, teve cabida quando nós admitimos que existe uma forma de estender o valor de φ de t para uma posição vizinha a ele, φ de t mais h. Em um diagrama, nós temos a nossa função como uma função do argumento t, e aqui vou desenhar em vermelho a função φ. Então, aqui temos o valor de φ, estamos num instante t, e aqui temos o valor de φ de t. Se perturbamos, estaremos aqui na condição de φ de t mais h. O conceito de série de Taylor nos diz que o valor de φ
na posição t mais h pode ser aproximado como o valor da função φ de t, mas um operador que chamamos de derivada da função φ em relação a t avaliado em t, operando sobre o incremento que chamamos h. Ou seja, é um operador linear sobre incremento. Isto é o que corresponde a esta parcela. Podemos dizer que a função φ possui uma aproximação linear ao redor do instante t, que está dada por esta função que eu pinto aqui em azul. É uma função linear que corresponde a estes dois termos aqui, e que indica o valor de φ de t, mais esta quantidade que é o operador derivada de φ em relação a t, multiplicando o incremento h. Dizemos que isso se trata de realmente uma aproximação, a menos que incorporemos o resto. O resto corresponde a uma pequena fração que temos aqui, e isso é comumente colocado como um termo que chamamos de zero da perturbação H. Por que dizemos que um zero desse sujeito, do tamanho da perturbação? Porque ele tem a seguinte propriedade. Dessa função zero do incremento H, mesmo que dividido pelo tamanho do incremento, quando o tamanho do incremento caminha para zero, o resultado disto é o valor zero. Isso que corresponde a uma função chamada função zero do argumento, nesse caso, H. Dizemos que a função φ é diferenciável se existe um operador, que chamamos derivada de φ, derivada de φ em relação ao argumento t, tal que a seguinte expansão se satisfaz, ou seja, o valor de φ avaliado em instante t mais uma perturbação é igual ao valor de φ em t mais um incremento, mais uma parcela linear com relação à perturbação, mais um termo de ordem superior a essa perturbação. Vocês podem se perguntar quando isso não é satisfeito? Pois, por exemplo, quando temos uma função, eu vou tentar desenhar aqui, que ela tem um bico neste lugar. Imaginem que nós temos algo assim. Então, nesse ponto, eu consigo aproximar a função em uma direção, mas na outra já esse operador derivada não vai ser adequado. Eu teria quase que uma escolha se eu quero aproximar a função para este lado, vou tentar aqui desenhar, é como se aqui tangente a esta parte da curva me daria um operador, mas se decido fazer tangente a esta outra parte da curva, teríamos outro operador. Então não existe um único operador que sirva para ambas escolhas de direção. A segunda opção chamada derivada direcional, mas isso não torna uma função diferenciável. Eu posso ter uma função com derivadas direcionais, mas não necessariamente ser uma função diferenciável nesse ponto. Faço essa discussão, neste caso unidimensional, faço essa discussão, neste caso de dependência de um escalar, porque agora precisaremos estender esses conceitos para situações de dependência de funções em termos de entidades vetoriais ou tensoriais. Consideremos um corpo ocupando uma região dentro do nosso espaço tridimensional e a cada posição de um ponto material que está inserido dentro desse corpo, atribuímos uma entidade, por exemplo, uma temperatura, claro que de natureza escalar, ou uma velocidade de natureza vetorial, ou um estado de tensões de natureza tensorial. Se modificamos a posição do ponto, cada uma dessas entidades vai ser modificada, vai ser perturbada. Então, a pergunta que aparece é como quantifico a variação de essas entidades quando modificamos a posição? Caímos, então, numa situação de um exemplo particular de funções que dependem de uma natureza vetorial, neste caso, a posição do corpo. Essas funções, em particular, têm um nome, são chamadas campos, em inglês, field. E se trata aquilo que chamamos de distribuições, a distribuição de temperatura, a distribuição de velocidades ou a distribuição de estado de tensões num ponto.
Então, para nós, teremos um sinônimo entre distribuição D e campo D. Né? Campo de temperaturas, campo de velocidades, campo do estado de tensões. Definimos assim o conceito de campo e estamos nos referindo a funções desta natureza. Uma função, por exemplo, φ, denotando uma temperatura dependente do vetor x, ou, equivalentemente, dizemos que depende das coordenadas desse vetor. E esse conceito é estendido para funções de valor vetorial e tensorial. Analicemos o primeiro caso de uma função de valor escalar. E observemos que agora, em vez de ter um único argumento, que era tempo, agora teríamos três argumentos, x1, x2, x3. Admitindo, por exemplo, que quando nós perturbamos a posição, não perturbamos os vetores da base, mas sim apenas o valor das suas componentes na mesma base. Então, se eu tivesse que fazer uma expansão em série de Taylor, seguindo as mesmas regras que fizemos no caso 1D, teríamos a seguinte situação. A função φ, que dependia de x, mais uma perturbação h, sendo h também com três componentes. Isto significa tomar o valor da função avaliada em x, mais a derivada dessa função φ em relação ao primeiro argumento, que chamamos x1, pelo tamanho da perturbação h1, mais derivada de φ em relação ao segundo, mais derivada de φ em relação ao terceiro, mais o resto, que chamamos aquele termo de ordem zero do tamanho da perturbação. Se trabalhamos matricialmente, aqui corresponderia a fazer φ dessa função da posição, mais um termo que compõe a derivada de φ em relação à derivada parcial da x1, φ em relação à derivada parcial 2, φ em relação a 3, isto é uma questão de notação. Produto interno com o produto matricial dessas componentes, de forma interna, onde cada uma das componentes se multiplica a si mesmo, por H1, H2 e H3. Mas esse outro novo termo que era o zero, o tamanho da perturbação. Isso seria uma simples extensão intuitiva daquele conceito de série de Taylor agora com um argumento de natureza vetorial. Passemos então à definição do que significa esta expressão última que acabamos de falar. Notemos aqui que temos uma espécie de vetor com componentes, onde cada uma das componentes incorpora a derivada parcial dessa função φ em relação a cada uma das componentes do argumento, multiplicado em forma de produto interno pelas componentes do argumento de perturbação. Então, em forma similar ao que nós fizemos no caso de dependência de um escalar, definimos o que significa diferenciabilidade no caso presente. Dizemos que a função φ, que para cada vetor otorga um número real, né, a φ dependendo da posição neste caso, dizemos que ele é diferenciável se existe um operador, que vamos chamar de gradiente dessa função φ, denotado como grade, ou também como esse operador que temos ali, de nabla vezes φ, né, é uma questão de notação, e esse operador está dentro do conjunto dos vetores, tal que tem a seguinte, é possível escrever a seguinte expansão. Dizemos que φ de a posição x mais um valor perturbado é igual ao valor da função φ em x mais o gradiente dessa função φ, produto interno com a perturbação, mais um zero de esta perturbação. Vamos colocar aqui como um zero do tamanho dessa perturbação. Essa propriedade desse zero agora tem a seguinte característica. O limite. Esse zero tem a seguinte característica. O limite, quando o tamanho da perturbação
caminha para zero, do quociente dessa função, dividido pelo tamanho da perturbação, é igual a o número zero. Notemos que esse segundo termo, dos três que colocamos à direita da igualdade, é um termo linear com o incremento h. Por isso, muitas vezes dizemos que os dois primeiros termos correspondem a uma função que define a linearização da função φ ao redor do ponto x. Queremos agora entender um pouquinho melhor o que significa cada uma das componentes desse vetor chamado gradiente de φ, e que mostraremos a seguir, é que cada componente de gradiente, do gradiente da função φ, por exemplo, componente EI, e obviamente por própria definição significa fazer o gradiente da função φ multiplicado pelo vetor EI, pelo vetor da base EI. Isso é, por construção, e também denotada muitas vezes como derivada parcial de φ em relação ao argumento xi. Agora vem a própria definição. Isso corresponde ao limite, quando a perturbação h tende a zero, da função φ no ponto x, mais perturbada na direção EI, menos a função φ avaliada em x, tudo dividido pelo tamanho da perturbação. Em outras palavras, é a velha definição de derivada parcial em relação a uma das componentes do argumento de dependência. Provar essa propriedade se torna bastante simples se seguimos a definição da expansão em série de Taylor. Notemos que o último termo, aquele que chamamos de zero, tem a propriedade colocada ali abaixo. Então, nós vamos levar os dois primeiros termos à direita da igualdade para o outro lado, de maneira tal que podemos escrever da seguinte forma. Limite da função φ de h mais a perturbação, menos o valor de φ em x, menos o operador gradiente de φ operando sobre a perturbação h, dividido tudo pelo módulo da perturbação. Isto compõe o que nós chamamos o zero, e o limite, quando o tamanho da perturbação vai para zero, o resultado disto é o vetor, o número zero. Então vamos a escolher agora, escolhemos uma direção, dizemos que a direção da perturbação, h, está dada por uma amplitude, que chamamos h, sem tiozinho, vezes a direção EIS. De maneira tal que o tamanho de h será igual ao próprio amplitude h vezes o tamanho do versor, que é 1. Então, isso compõe o próprio h. Mas, claro, que h pode ser negativo, então o tamanho aqui vai ser o módulo dele, e o módulo também pode ser escrito como o valor pelo sinal dele mesmo. É uma questão de escolha de como escrever. De maneira tal que, ao substituir na expressão acima, nós teremos o limite, quando a amplitude h caminha para zero, de a função φ, avaliada em x, mais h, EI, menos a função φ de x, menos o termo gradiente da função φ, vezes HI, tudo dividido pelo tamanho, que corresponde a fazer h pelo sinal de o próprio número. Isso que está aqui dá um número zero. Por uma questão de conveniência, multiplicamos ambos lados da igualdade pelo próprio sinal, de maneira tal que nós podemos eliminar isto que está aqui. Isso fazemos ao multiplicar o zero pelo sinal do h,
o que significa zero igualmente. E agora podemos verificar que o último termo tem H no numerador, assim como temos H no próprio denominador. Tirando ele fora do outro lado da igualdade, chegamos à expressão que o gradiente da função φ vezes EI é igual ao limite deste quociente. E que, por definição, é o que nós denotamos como derivada parcial da função φ em relação à coordenada xi, avaliado na posição x. E isto mostra a propriedade que a componente iésima do gradiente é efetivamente a derivada parcial da função φ em relação à iésima coordenada do argumento. Em forma similar ao caso anterior, observemos aqui o que acontece quando dispomos de uma função de valor vetorial, por exemplo, o deslocamento de um ponto, que é conhecido aqui como campo ou distribuição do deslocamento para cada um dos pontos do corpo que estamos observando. Dispomos da informação do deslocamento em um ponto X e queremos saber o que acontece com a função deslocamento numa vizinhança desse ponto, o ponto Y. Neste caso, o ponto Y, né, a posição do ponto Y se encontra a uma distância vetorial h do ponto X. Né? O vetor X mais o vetor h compõem o vetor posição Y. Então, estendendo os conceitos que vimos no caso anterior, vamos a definir o conceito de diferenciabilidade de funções de valor vetorial usando este exemplo. Aqui, uma função U, que tem como argumento um vetor, entrega como resultado um vetor. Variando a posição, varia o valor de deslocamento. E dizemos que este campo, esta função é diferenciável se existe um operador chamado gradiente de U, e esse operador é natureza tensorial, é um operador linear, pertencente ao conjunto de operadores lineares L, tal que tem a seguinte capacidade de aproximação. Dizemos que o valor do deslocamento, né, o valor do vetor U na posição Y é igual ao valor da posição U no ponto X, mais o produto deste operador gradiente operando sobre a perturbação, que é o vetorzinho H, que vamos corrigir, um vetor, mas uma última correção, que é chamado zero do tamanho de H. Na medida que o ponto Y se aproxima de X, este zero vai caindo para um valor zero maior, com uma velocidade maior que o próprio tamanho da perturbação. Por isso dizemos que essa função zero tem a propriedade que o numerador, esse zero de tamanho de H, mesmo sendo dividido pelo denominador, que é o tamanho de H, o limite desse quociente é nulo. O que significa que o numerador caminha para o valor zero mais rapidamente que o próprio denominador. Essa expansão, como vocês observam, é a extensão conceitual do caso anterior, apenas com o cuidado de manejo das componentes algébricas que agora são maiores. Tá? Então, vamos entender o que significa esse gradiente de U como um operador tensorial e quais são as componentes que ele dispõe. Para isso, utilizemos a própria definição e, simplificando aqui, vamos levar os dois primeiros termos à direita da igualdade para a esquerda da igualdade. Obviamente, com isso, trocando o sinal, o que significa que nós vamos fazer isto. Vamos levar isto como negativo, negativo, e agora colocamos um igual. Notamos, por outro lado, que o termo zero tem a propriedade que observamos ali embaixo. O que significa que, repetindo isto, nós temos agora que o limite, quando o tamanho de H tende a zero, do numerador dividido pelo tamanho da perturbação, isso dá o vetor nulo.
Escolhemos, igual que na prova anterior, uma direção particular. Por exemplo, tomemos que a direção que vamos tomar de H, do vetor H, seja igual a um tamanho vezes direção EJ, ou do versor EJ. O tamanho de H, portanto, será igual a amplitude H pelo tamanho do vetor EJ, que é unitário, e tomamos aqui o módulo. O módulo também pode ser escrito como a amplitude H vezes o sinal desse mesmo valor. Substituímos isso aqui dentro e a expressão passa a tomar a cara seguinte. Em forma análoga ao que fizemos anteriormente, nós podemos multiplicar os dois termos, à esquerda e à direita da igualdade, pelo sinal de H, para eliminar esse termo. Então, isso aqui automaticamente é eliminado. E vemos que o último termo contempla a amplitude H, de maneira que eu posso simplificar. E tomo esse último termo, levo ele à direita da igualdade. Podendo escrever agora a seguinte expressão, que o gradiente de U operando sobre a direção EJ, ele é dado pelo limite quando multiplique por sinal de H, o módulo desapareceu, então posso tomar como H tendendo a zero diretamente, de U de x mais HEJ menos U de x, dividido tudo pelo tamanho de H. E isto corresponde, por definição, àquilo que denotamos como derivada da função vetorial U em relação à coordenada x j. É a derivada parcial de U em relação a essa coordenada. Entretanto, devemos lembrar de que isso é um vetor, pois ele tem componentes U1, U2 e U3. Estamos tomando um operador que tem, portanto, 3 componentes. A cada uma dessas componentes poderá ser obtida pelo produto desse vetor pela direção que me interessa. Isso significa que agora posso tomar o produto interno de EI por o gradiente de U operando sobre o vetor EJ. Isso denotava em nosso estudo tensorial a operação de gradiente, perdão, a componente de gradiente do U e J. E pelo visto, a outra coisa é que a componente do vetor U em relação a XJ, componente iésima, ou, por definição, é a derivada da componente U iésima em relação à componente XJ do argumento. Em outras palavras, o tensor gradiente de U tem 9 componentes, com I de 1 até 3, J 1 até 3, onde cada uma das componentes desse tensor, chamada de componente gradiente de U i J, é a derivada parcial da componente U iésima em relação à coordenada J. Isto é a operação que nós já conhecemos de outras situações, só que agora colocada dentro do marco da mesma notação que estamos utilizando ao longo deste curso. Façamos aqui um resumo do que vimos. Se temos uma função escalar, φ, que toma como um argumento um vetor, por exemplo, a posição, e entrega como resultado um número, dizemos então que o operador gradiente da função φ, ele pertence ao conjunto dos vetores
e tem como componentes componente iésima, a derivada parcial da função φ em relação ao argumento iésimo. Em forma similar, dada uma função vetorial que tem como argumento um vetor e o resultado agora também um vetor, o operador gradiente dessa função u não é mais um vetor, é agora um tensor. Então, isto está dentro do conjunto dos operadores lineares, os tensores de segunda ordem que nós conhecemos, e que tem como componente ij, a derivada parcial da componente ui em relação ao argumento xj. Nós não vimos aqui, não abrimos essa expressão, mas intuitivamente aqui podemos observar que caso a gente tenha uma função de natureza tensorial, ou seja, o valor é tensorial, significa que dado um argumento vetorial, como por exemplo a posição, o resultado que ele me entrega é um tensor de segunda ordem. Esse seria o caso, por exemplo, se temos uma distribuição de tensões dentro do corpo e queremos calcular o gradiente dessa função tensorial. Aqui vai aparecer uma entidade algébrica que nós não definimos ainda, que é um tensor de terceira ordem. Então vamos chamar aqui que esse sujeito é um operador linear e deveria colocar aqui um expoente 3 para distingui-lo deste caso, que era o expoente 2, tensor de segunda ordem. E a componente deste sujeito, gradiente do tensor A, componente agora seria IJK, estaria definido como a derivada da componente AIJ em relação à coordenada x késima. Vocês vão se perguntar, ok, e que características tem esse tensor de segunda ordem, como ele opera, qual é a base? Tudo isso nós não visitamos. De fato, isso poderá vir a ser visitado, mas o faremos no momento oportuno, isto não como um conjunto de elementos que depois utilizaremos a posterior. Os mais utilizados em nossas primeiras contas serão estas situações que colocamos e abrimos detalhadamente neste vídeo, que são os dois primeiros casos. Não é que não exista o terceiro caso, sino que ele é menos frequente nas contas que iremos a fazer a seguir.